o segundo episódio de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, não deu tanto significado à frase "se você quiser uma tarefa bem feita, faça você mesmo". Porque a merda que deu nesse episódio não tá escrito. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Me cobraram no outro vídeo que eu não fiz o meu então, promessa cumprida. Vamos dar continuidade ao segundo episódio de House of the Dragon, A Casa do Dragão, e as nossas análises do que aconteceu nesse segundo episódio. Gente, eu tô gostando muito da série. Eu não li os livros, mas mesmo assim eu tô comentando aqui que eu sou muito fã da série de House of the Dragon, Game of Thrones, e vamos dar continuidade aqui. E a parte legal que tá sendo dessa série é que o primeiro e o segundo episódio tá sendo muito político, tá sendo quase que uma guerra fria, pra não dar aquela guerra com os dragões, que eles sabem que se os dragões abrirem asas para a guerra, vai destruir tudo. Vai encher aquela coisa, vai ser fogo, vai tudo congelado, destruição. E a gente sabe como é, né? Fogo ali não é à toa, fogo e sangue. Mas a gente sabe, porque já foi comentado na série de Game of Thrones, que essa guerra vai ser uma das guerras mais destruidoras e mais sangrentas das histórias da família Targaryen. Então, esse primeiro momento está sendo muito político, uma guerra de inteligência. Então, muita estratégia, muitas ideias, aquele jogo de peças como se fosse um jogo de xadrez. É uma jogada aqui, é uma jogada lá, uma política aqui, uma politicagem ali. Então, eles estão jogando muito com a inteligência do que com ações. Então, o primeiro e o segundo episódio está lidando com isso. Trazer forças das casas de Westeros para cada lado, ou o lado de Aegon ou o lado de Rhaenyra. Então, no primeiro episódio, eles estavam muito pro lado da Rhaenyra, por causa da morte do Luke. E agora, nesse episódio, eles estão tentando trazer o pessoal pro lado do Aegon, pelo que aconteceu. E eu descobri que o episódio, né, que aconteceu com o príncipe Jaehaerys... Eu acho que é assim que fala o nome dele. Eu não consigo pronunciar. O episódio que aconteceu na noite da morte do príncipe Jaehaerys é conhecido como Queijo e Sangue. Por quê? Por causa do soldado e do caçador de ratos. O soldado muito cruel, sangue, e Queijo, que é o caçador de ratos. Então, eles dois foi conhecido como uma noite fatídica de queijo e sangue. E eles foram lá fazer... Na verdade, são duas mulas que fizeram um serviço completamente cagado. Tiveram uma ideia totalmente burra, né? Porque eles receberam exatamente uma instrução que era para matar o Aemond, um príncipe adulto e tudo mais, que era o filho da rainha viúva, não o filho da rainha casada com o Aegon. E eles, sei lá, eu acho que pensando mais no ouro, e ele falou, eu quero cabeça de um príncipe, então eu vou levar a cabeça que seja de qualquer príncipe e ele vai ter que entregar o ouro. E fizeram a maior merda de todas. Quem acabou tomando na orelha depois foi o Daemon, né? Foi uma bagunça. Os dois fizeram uma besteira. Eles foram tão bem, executaram tão bem a função deles, que em menos de horas foram pegos. Duas mulas. E aí, no começo do episódio, todo mundo acordando de uma forma toda maluca. O Aegon pirou. Também não dá pra julgar. Ele perdeu o filho, tava louco das ideias, quebrando a maquete que o Viserys fazia, né? Quando ele tava em tempos livres, ele montava uma maquetezinha lá, tudo bonitinho, de Kingsland. Errou! E também pode ser algo significativo, que o reinado de Viserys, aquele reinado de paz, acabou ali. E ele gritava que ele queria guerra mesmo. Todos os empregados sendo jogados no pátio do palácio para eles descobrirem quem era o traidor que fez aquilo com a criança. Helena estava em choque. Alicent e o Criston Cole, que esse cara também é... vontade de infartar. Mas tudo bem, já decidi qual é o personagem que eu quero matar, ou então eu vou bater palma, soltar fogos quando acontecer algo. Eles estão lá, todo mundo, aquela noite toda louca, os soldados jogando empregados no pátio, os cachorros farejando as coisas para tentar localizar os criminosos. A Alicent chorando ali, se culpando, achando que os deuses culparam ela, e também ela achando que o mundo gira em torno do umbigo dela, né?
minha filha, acorda, né? E o Kristen Cole lá, todo com aquela cara de bosta, que não fez merda nenhuma, tava lá furunfando, ao invés de estar no lugar dele fazendo o trabalho dele, todo mundo caçando tudo e fazendo aquele fuzuê todo, e eles foram até o conselho, na sala do conselho, o Aegon lá, maluco, o Otto, que é o pai da Alice, que é o Lord Hightower, eles tentando planejar alguma coisa pra poder resolver isso, ou então solucionar da melhor forma. E aí ele fala assim, vamos utilizar isso a nosso favor. Vamos fazer com que o ocorrido com o Jaehaerys seja a favor de nós. Vamos falar que a Rhaenyra fez isso. Joga sujo, faz algo baixo, já que ela perdeu o filho dela, ela quer virar na mesma moeda, só que uma moeda sangrenta. E aí o Aegon fala, eu não quero me mostrar como um rei fraco. Aí o Otto chega e fala, mas você já foi mostrado como um rei fraco. A segurança do seu palácio estava bem aberta, vamos assim dizer, né? E deixaram um príncipe, né? O herdeiro do trono ser morto assim, ó. Bem fácil, né? E aí ele falou assim, vamos trazer isso a seu favor, vamos mostrar fragilidade, vamos mostrar que a gente tá sofrendo. Então vamos mostrar um funeral até o fosso do dragão, onde que a gente vai mostrar que a Rhaenyra é um monstro de pessoa que matou um inocente. E aí ele olha pra mãe dele e fala, mãe, é isso. E aí a Alicent fica de acordo com o pai dela, não contente com isso, mas ela fala, tem muito o que falar, né? A mulher tava fazendo graça com o Kristen Cole e deixou praticamente a criança morrer também, porque o cara devia estar protegendo lá o quarto da rainha mesmo. Nisso, enquanto eles estão lá discutindo e o Aegon tá quebrando a sala inteira, entra o Gossip Girl do castelo. Gente, nessa série, em Game of Thrones, assassinar outra pessoa era motivo de ouro, né? Pra você assassinar outra pessoa, você ganhava ouro, valia ouro. Aqui nessa série, um segredo vale mais do que dinheiro, vale ouro, vale tudo. Então, esse cara, ele pegava o pack do pezinho da Alicent pra mostrar os segredos, né, da Rhaenyra. Agora ele vai querer algo em troca do Aegon. E os caras que trabalham pra esse cara fizeram muito mais que a própria guarda real. Essa guarda real tá precisando de mais treinamento. E aí ele fala que encontrou um dos caras que cometeu o crime e ele já tava lá com a cabeça da criança. E aí pegou e já tava preso. Aí o Aegon já querendo ir lá, que nem um doido, fazer justiça com as próprias mãos. Aí ele falou assim, não, vamos primeiro calmar as coisas, vamos fazer o plano lá do funeral. E aí depois a gente resolve isso. Aí a Alicent vai lá falar com a Helena. E a Helena tá... Gente, aquela moça, ela é realmente muito sensível e também tem algum problema. Mas tudo bem, ela é muito sensível. Realmente a Márcia sensitiva de Westeros. Ela tá lá em choque, porque além dela ver o filho morrendo ali na cara dela, chegou lá com a mãe fazendo graça e com um soldado que devia estar protegendo o quarto dela. E ela foi avisar que ia ter um funeral, aí elas iam numa carroça atrás e o corpo da criança ia numa carroça na frente. Aí a menina chegou e falou assim, eu não quero ir. Ela falou assim, mas a gente precisa ir. Ela não conhece ninguém, eu não conheço aquelas pessoas. Elas vão chegar perto de mim. Ela falou assim, mas a gente precisa fazer porque a gente é da realeza e é o nosso dever. Aí ela foi tentar falar alguma coisa sobre o que aconteceu na noite passada que a menina viu. Aí ela desconversou tudo, tá com o mantinho lá e falou, isso daqui é pro meu garotinho. E pronto. Ok, vão lá fazer lá o funeral lá. Tem um ângulo que mostra a cena da criança lá bonitinho. Até com as costurinhas. Ai, gente, dá uma dó. E é bem pesado. A Helena começa a ficar muito desconfortável com as pessoas ali, tudo, chegando perto. E aí o cara lá gritando, falando que a Rhaenyra era um monstro. E o povo também começa a acreditar. Aí uma hora a carroça da criança, né, que tá lá com um caixãozinho, a roda cai num buraco, aí para tudo, o povo começa a tentar tocar na Helena e ela fica totalmente desconfortável. É uma cena bem intensa. Na prisão, tá lá o Gossip Girl do castelo, já com o sangue, o soldado, né, que é da capa de ouro, e aí ele vai meio que fingir fazer uma tortura com ele, mas na verdade ele não vai fazer nada. Mal ele chega a pegar num instrumento pra fazer uma tortura nele, ele já começa a falar tudo. Fui eu e o caçador de ratos. Ele, caçador de ratos? Ele,
fui eu e o caçador de ratos, nós fomos contratados pelo Damon. Aí ele, que caçador de ratos? Aí ele, eu não sei o nome dele, ele não me falou o nome dele. Aí ele falou, você não vai me machucar não, né? Ele, eu não, mas eu não posso dizer da sua majestade. E chega o Aegon e termina o serviço. E aí vai lá pra Dragonstone, tá lá a Rhaenyra junto com o conselho dela, e ela descobre o que tá acontecendo em Kingsland, que aconteceu esse funeral, e todo mundo tá achando que foi ela que causou a morte da criança. Ela toda com aquela cara de, gente, eu nunca faria um negócio desse, eu perdi meu filho, mas eu nunca mataria um inocente. Eu tava atrás do Aemond, não uma criança, um inocente. Aí tem um lord lá que chega e desconfia e fala, você perdeu o seu filho, você justamente poderia querer uma outra vida em troca, agindo pela emoção. Ou o pessoal fica olhando ali com aquela cara assim, cuidado com o que você fala, moço. E lá o Daemon com aquela cara de tipo... Aí tem uma hora que a Rhaenyra aceita, dá aquela olhadinha assim pro Daemon, e ele lá, como se nada tivesse acontecido. Ela olha de novo, não acredito que foi você. Aí os dois vão lá pro quarto, tem uma discussão feia, um fala umas verdades na cara do outro, aí o Daemon não aguenta umas verdades, eles brigam feio mesmo, que ele começa a tacar tudo, quebrar tudo. Esse povo gosta de quebrar umas coisas, né? Pelo amor de Deus, deve ter bastante louça lá, né? Tem o dó dos empregados. E aí ele quase bate na Rhaenyra. Se ele batesse na Rhaenyra, eu ia criar uma inimizade com ele. O Daemon é aquele personagem que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Porque ele faz umas coisas que você fala, ei, Daemon. Mas depois ele faz outras coisas que você fala, que vontade de dar uma na tua cara. E aí, com o bloqueio da Rhaenyra, a população já tá sentindo a falta de alimento nesse episódio. Então, tem uma pequena cena que mostra pessoas da cidade de Kingsland falando que tá tendo falta de comida, tá tendo falta de suprimentos. Kingsland já tá sentindo a falta dos recursos alimentícios e outras coisas na cidade. Então, vai ter um problema ali, bem grande pra Aegon. E lá dentro do castelo, o Aegon tá todo maluco das ideias e já tá começando a agir totalmente pela emoção e pela vingança. E aí que ele começa a fazer uma merda atrás da outra. Ele perde totalmente a razão. E tudo que o Otto fez, ele estava agindo totalmente com muita inteligência, ele estava agindo com muita razão e estava fazendo as coisas tudo certinho, fazendo com que todo mundo acreditasse que o Aegon era a melhor pessoa para estar no trono. Mas o Aegon começou a fazer merda atrás de merda. Na primeira temporada, ele estava movendo tudo as peças e manipulando o Viserion para colocar a família dele no poder. E ele conseguiu. E aí agora, filho, vai tomar na orelha de vez. Por quê? O Aegon tá todo tomado pela raiva e ele agora vai começar a agir pela vingança. Então, o que ele fez? Ele mandou matar todos os caçadores de ratos do castelo. Ele matou o culpado e também vários inocentes. Então, vamos dizer que o Estopinha foi vingado. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo começou a ter raiva dele. Por quê? Já estava começando a faltar suprimento na cidade e ele matou um monte de gente assim, sem saber de nada. Porque no funeral, eles estavam falando que foi a Rhaenyra. E do nada começa a enforcar um monte de gente que trabalha no castelo. O rei ficou louco? Tá tipo isso. Aí volta pro castelo, aí o Criston Cole, aquele imbecil que fez merda, não tava lá protegendo a rainha, aí ele vai encher o saco de um dos soldados, que é o Arik, né, que tem o irmão gêmeo que foi proteger a Rhaenyra, ele fez o juramento e ele foi proteger a Rhaenyra, que levou a coroa pra ela na primeira temporada, falando que ele foi fazer a vontade de Viserion. Criston Cole, né, foi arranjar um culpado. Ele não estava fazendo a função dele, ele foi decidir arranjar um culpado. Foi encher o saco do Arik, que estava lá almoçando, estava fazendo toda a bagunça toda, estava fazendo o serviço dele, e aí ele foi arranjar pelo em ovo com quem estava fazendo o que ele devia estar fazendo. Aí ele foi falar, encher o saco da capa dele que estava suja, que era o símbolo de pureza e não sei o que, blá, 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 blá. E aí ele falou assim, você, onde que você tava na noite fatídica que mataram o príncipe? Eu tava lá protegendo o rei, ele tava lá na sala do trono
com os amigos dele, eu tava lá protegendo ele. E por que você não estava protegendo a rainha e as crianças? Ele, porque eu tava lá com o rei, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí ele vira e fala, e você, onde que você tava? Aí ele chegou, eu sou o Lord Commander. Que o Lord Commander, ai, que baita! Ele começa a arranjar encrenca com o cara que tá lá, fazendo o serviço dele de boas. E ele tava comendo, tadinho, tava almoçando, não tinha comido nada. Ele até mesmo fala que tinha sido uma noite difícil, um dia difícil, e ele tava almoçando. E aí ele tava lá fazendo graça. Ai, que vontade de dar um soco nesse cara. E ó, pra você se redimir dos seus pecados, vocês estão notando que eu tô com uma raiva desse cara. E ele tinha que ir lá e matar a Rhaenyra. Aí ele falou assim, mas eu vou lá sozinho? Se eu for sozinho, é como se fosse a morte. Aí ele falou assim, não, você se passa pelo seu irmão gêmeo. Então vai lá, se passa pelo seu irmão gêmeo e entra no castelo e mata a Rhaenyra. Simples. E aí você acaba com a guerra antes mesmo dela começar. Dá poder pra quem não pode. Dá poder pra gente ruim. É isso que dá. Aí vai pra umas pessoas assim, inocentes, fanáticas, pra fazer merda. Aí o que o Arik fez? Tá bom. Ao seu comando. Ai, Criston Cole, vai dar um soco nesse homem. Terapia. Preciso de terapia depois dessa. Aí depois de mandar o cara pra morte, sozinho, e o cara acredita, né? Foi pra glória. Ele foi pra glória dos céus, né? Que vai sozinho entrar no castelo inimigo cheio de soldados e tudo mais. É lógico que vai dar ruim. Aí depois o Otto vai lá saber que o Criston Cole também tá envenenando a cabeça do rei, falando as asneiras, as ideias imbecis que ele tá tendo. E aí o Otto fica maluco da vida. Aí ele fala, olha as merdas que você tá fazendo, Aegon. Você tá matando todo mundo. Eu acabei de limpar sua barra e agora você tá sujando tudo. Aí ele falou assim, eu tô fazendo alguma coisa pra vingar a minha família. E você não tá fazendo nada. O cara tá limpando a barra dele, trazendo a população pro lado dele, trazendo os lords pro lado dele, e o Criston Cole envenenando a zoreba do rei pra ele fazer merda. E aí o que ele fez? Escutou o Criston Cole e fez merda. Aí o que aconteceu? Ele demite o avô de ser a mão do rei e nomeia o Criston Cole de mão do rei. Aí o Aegon fala, eu sou o rei, me nomearam rei. Nomeou caceta! Quem te nomeou rei foi a Alicent, que moveu tudo ali, interpretou errado o que o Viserys disse e moveu tudo. Fez o Diabo 4 nesse lugar para te colocar no trono. Porque quem era para ser a rainha era a Rhaenyra, e todo mundo sabia disso. Aí voltando em Dragonstone, a Rhaenyra começa a conversar com o Verme Branco, né? Ela questiona ela sobre o que ela fez, o que ela contou e como que ela ajudou na conspiração contra ela. Aí ela falou que ela não sabia de nada, que ela contou alguns segredos e ela fez isso para sobreviver, que ela teve que contar esses segredos em troca de comida, ela teve que vender o corpo em troca de moeda para ela sobreviver. E quem não faria isso naquela época? E aí ela se convence e acaba liberando o Verme Branco. Aí quando ela tá indo embora, ela vê o Arik vindo, né? E ela acha algo estranho. Aí ela pede lá pro soldado, peraí, tem algo de errado, eu esqueci alguma coisa. Só que o Arik vai entrando e realmente a galera confunde ele com o irmão gêmeo dele. E ele foi entrando e essa cena dele se esquivando ou então se passando pelo irmão dele é uma cena bem intensa, é um negócio bem legal, bem furtivo. E aí até que uma hora ele chega realmente no quarto da Rhaenyra. E aí quando ela vai falar com ele, ele tenta matar ela. Quando ele levanta a espada, o Eric entra e eles começam uma batalha ali, aí luta. Aí outro soldado entra e fala, quem é o Sir Eric? Porque não dá pra saber, porque os dois é cara de um, focinho do outro. E aí ele fala, eu não sei. Aí a Rhaenyra fica toda louca ali, com aquela cara de tipo, quem é quem, meu Deus? Aí vai lá, e até eu confundi. Porque eu tava tentando olhar ali, eu falei assim, meu, quem é quem? Quem é quem? Aí, não é aquele. Não é esse, não é aquele. Eu não sabia quem era quem. E realmente acontece, ele mata o irmão, o Eric, mata o Arik. Só que ele ama muito o irmão. E ele não vai conseguir viver com essa culpa. E aí ele pede perdão pra Rhaenyra e tira a própria vida. E aí a Rhaenyra fica chocada com aquilo e acaba o episódio. Então se você gostou desse vídeo,
deixa o like, se inscreve no canal para você não perder outras análises de House of the Dragon, Casa do Dragão, ou como vocês preferirem, que eu vou trazer toda semana uma análise desses episódios de toda a temporada e também de outros filmes, tá bom? Então não deixa de se inscrever aqui, ativa as notificações para vocês receberem toda vez que eu postar vídeo, deixa aquele like para me ajudar esse canal a crescer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!